Eu vou recapitular para vocês sentirem a gravidade da situação. TSE-CNE. Aqui no Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, Conselho Nacional Eleitoral na Venezuela. Maria Corina inelegível porque questionou a eleição do Maduro. Bolsonaro inelegível porque questionou a lisura das urnas eletrônicas. Se bem que o processo em si, fora as urnas, isso não tem dúvida que foi fraudado. Vocês vejam que a Venezuela está ali de boa na lagoa porque dinheiro vai vir da China ou da Rússia. No Brasil, o exército chinês já veio dar uma passeadinha por aqui e o presidente Lula está muito alinhadinho com Rússia e China porque ele colocou a mulher sapiens, a Dilma Rousseff, como presidente do Banco dos BRICS e eles não iam deixar à toa uma completa energúmena chefiar um banco cuja maior parte do dinheiro é deles. No Brasil, o Lula pode falar tudo o que pensa, mas a oposição não pode falar tudo o que pensa. No Brasil, o Bolsonaro não pode fazer uma transmissão à TV Brasil sem fins eleitorais, porque falar do processo eleitoral afeta a todos os candidatos, mas o Lula pode usar a Rede Nacional de Rádio e TV para fazer campanha política. No Brasil, nós já temos uma estrutura de Estado dentro da AGU que é para reprimir a população que fala mal do governo Lula. Nós temos um TSE que está acima da lei. Nós temos um ministro, Alexandre de Moraes, que é recordista em abuso de autoridade e uma PGR que eu não digo nem passar a mão na cabeça, ela está acariciando as partes íntimas quando um processo vai adiante. A presidente do PT, ela pode esbravejar, o maior jornal do país, que é dono da maior emissora do país, fica dando cobertura para esse pessoal, igual a mídia da Venezuela, as principais, se é que outras existem, só podem falar bem e dar espaço para o Maduro. A Venezuela, meus senhores, além do petróleo, ela é conhecida internacionalmente como um país narcotraficante, é um narco-estado. A cocaína domina a Venezuela. Domina a Venezuela. E muita da cocaína que entra da América Latina no Brasil vem da fronteira entre Brasil e Venezuela por uma região onde, coincidentemente, o Ministério da Agricultura está sem funcionários. Então não dá para fazer inspeção de carga agrícola. Bom, fora isso, aqui no Brasil, nós vemos um STF prender cabeleireiro e mãe de família e soltar rainhas do tráfico. Nós vemos um STF aqui no Brasil, de uma certa forma, dá uma legalizadinha na maconha. E, ao mesmo tempo, a notícia é a seguinte, porque para que precisa de exército o governo brasileiro, o governo Lula, se ele conta com todos os serviços da Polícia Federal, serviço completo. E a Polícia Federal identificou o pagamento de propinas por parte de organizações criminosas especializadas na adulteração de combustíveis. Vocês sabem que muitos postos servem para a lavagem de dinheiro do narcotráfico no Brasil. Há pelo menos 3 servidores da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Lembrando que a ANP é vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Aquele do Silveira que fez a ANP favorecendo os irmãos Wesley Safadão, que deu a exploração de jazidas de diamante para um primo dele em áreas de fazenda da família dele. E o Ministério informou, né, que colabora com as investigações. O mesmo Ministério que falou, ai, tem sigilo, não tenho nada para esconder. Ah, não tira o sigilo, não. Os servidores envolvidos no escândalo são conhecidos como Veinho, Pinga e Valmir. Veinho, Pinga e Valmir. Veinho, veja bem, olha a situação desse país.
Vamos falar de 3 autoridades. Veinho, Pinga, Valmir é nome próprio. Um deles já está aposentado, deve ser o Veinho, e os outros 2 foram afastados. Os pagamentos eram realizados em dinheiro ou transferências mensais. Uma espécie de mensalinho. A Polícia Federal apura o suposto pagamento de pelo menos R$283 mil em propinas. O esquema teria beneficiado um empresário influente no órgão do governo. O empresário é Marcos Stefano Perini, também chamado de Zóio Azul ou Alemão. E aí, doutor Davi? Nós estamos Se gritar, perdidos. pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Nós estamos irremediavelmente perdidos, né, Pavinato? Como é que é o nome do indivíduo? É Veinho? Veinho, Pinga, Valmir. 3 autoridades. Tem o Zóio Azul também. 3 autoridades da República. Exatamente, 3 autoridades da República. Nós estamos perdidos. Será que vai chegar no presidente ou ele não sabia de nada, Gisele? Em 2008 ele nunca sabia de nada, né? Quem será o Pinga? Esse pinga aí que é perigoso. Esse Pinga aí que... Eu vou recapitular para vocês sentirem a gravidade da situação. TSE-CNE. Aqui no Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, Conselho Nacional Eleitoral na Venezuela. Maria Corina inelegível porque questionou a eleição do Maduro. Bolsonaro inelegível porque questionou a lisura das urnas eletrônicas. Se bem que o processo em si, fora as urnas, isso não tem dúvida que foi fraudado. Vocês vejam que a Venezuela está ali de boa na lagoa porque dinheiro vai vir da China ou da Rússia. No Brasil, o exército chinês já veio dar uma passeadinha por aqui e o presidente Lula está muito alinhadinho com Rússia e China porque ele colocou a mulher sapiens, a Dilma Rousseff, como presidente do Banco dos BRICS, e eles não iam deixar à toa uma completa energúmena chefiar um banco cuja maior parte do dinheiro é deles. No Brasil, o Lula pode falar tudo o que pensa, mas a oposição não pode falar tudo o que pensa. No Brasil, o Bolsonaro não pode fazer uma transmissão na TV Brasil sem fins eleitorais, porque falar do processo eleitoral afeta a todos os candidatos, mas o Lula pode usar a Rede Nacional de Rádio e TV para fazer campanha política. No Brasil, nós já temos uma estrutura de Estado dentro da AGU que é para reprimir a população que fala mal do governo Lula. Nós temos um TSE que está acima da lei. Nós temos um ministro, Alexandre de Moraes, que é recordista em abuso de autoridade, e uma PGR que eu não digo nem passar a mão na cabeça, ela está acariciando as partes íntimas quando um processo vai adiante. A presidente do PT, ela pode esbravejar, o maior jornal do país, que é dono da maior emissora do país, fica dando cobertura para esse pessoal, igual a mídia da Venezuela. As principais, se é que outras existem, só podem falar bem e dar espaço para o Maduro. A Venezuela, meus senhores, além do petróleo, ela é conhecida internacionalmente como um país narcotraficante, é um narco-estado. A cocaína domina a Venezuela. Domina a Venezuela. E muita da cocaína que entra da América Latina no Brasil vem da fronteira entre Brasil e Venezuela por uma região onde, coincidentemente, o Ministério da Agricultura está sem funcionários. Então não dá para fazer inspeção de carga agrícola. Bom, fora isso, aqui no Brasil, nós vemos um STF prender cabeleireiro e mãe de família e soltar rainhas do tráfico. Nós vemos um STF aqui no Brasil, de uma certa forma, dar uma legalizadinha na maconha. E, ao mesmo tempo, a notícia é a seguinte, porque para que precisa de exército o governo brasileiro, o governo Lula, se ele conta com todos os serviços da Polícia Federal, serviço completo.
E a Polícia Federal identificou o pagamento de propinas por parte de organizações criminosas especializadas na adulteração de combustíveis. Vocês sabem que muitos postos servem para a lavagem de dinheiro do narcotráfico no Brasil. Há pelo menos 3 servidores da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Lembrando que a ANP é vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Aquele do Silveira que fez a MP favorecendo os irmãos Wesley Safadão, que deu a exploração de jazidas de diamante para um primo dele em áreas de fazenda da família dele. E o Ministério informou, né, que colabora com as investigações. O mesmo Ministério que falou, ai, tem sigilo, não tenho nada para esconder. Ah, não tira o sigilo não. Os servidores envolvidos no escândalo são conhecidos como Veinho, Pinga e Valmir. Veinho, Pinga e Valmir. Veinho, veja bem, olha a situação desse país. Vamos falar de 3 autoridades. Veinho, Pinga e Valmir é nome próprio. Um deles já está aposentado, deve ser o Veinho, e os outros 2 foram afastados. Os pagamentos eram realizados em dinheiro ou transferências mensais. Uma espécie de mensalinho. A Polícia Federal apura o suposto pagamento de pelo menos R$283 mil em propinas. O esquema teria beneficiado um empresário influente no órgão do governo. O empresário é Marcos Stefano Perini, também chamado de Zóio Azul ou Alemão. E aí, doutor Davi? Nós estamos Se irremediavelmente gritar, perdidos. pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Nós estamos irremediavelmente perdidos, né, Pavinato? Como é que é o nome do indivíduo? É Veinho? Veinho, Pinga, Valmir. 3 Tem autoridades. o Zóio Azul também. 3 autoridades da República. Exatamente, 3 Estão autoridades perdidos. da República. Nós estamos perdidos. Será que vai chegar no presidente ou ele não sabia de nada, Gisele? Em 2008 ele nunca sabia de nada, Quem né? será o Pinga? Esse pinga aí que é perigoso. Esse Pinga aí que me...